É isso aí, estamos voltando. A AT Jazz Music tá de volta, galera. E olha, em grande estilo, Geiser Maia tá aqui com a gente. Um dos cantores que tem despontado aí no mercado gospel. E assim, vocês vão ver que hoje a coisa foi diferente. Foi muito legal, vocês não perdem por esperar. E ó, se inscreva no canal. Você gosta de música, que eu sei, meu amigo. Então ó, se inscreva no canal, compartilha pros seus amigos. Vamos espalhar o AT Jazz Music por esse país. E ó, lá no meio do vídeo você vai ver que a gente tem uma surpresinha para você, um sorteio. Para quem é assinante, vai ganhar, vai passar a ter sorteios. Então você vai gostar bastante, dá uma ouvida lá no recadinho no meio do vídeo. E para você que é empresário, o que você está esperando, meu amigo? Chegamos aos 100 mil inscritos e ó, rumo a 1 milhão, já alcançamos mais de 20 milhões de views nesse canal. Então coloca a sua marca aqui, é o lugar certo. Quem gosta de música, ouve Ângelo Torres, ouve AT Jazz Music. Então, vamos lá, vem aqui, faça contato conosco e você vai ver que é muito bacana patrocinar o AT Jazz Music. Sua marca vai estar aqui com os melhores músicos do nosso país. É isso aí, galera. Geiser Maia no AT Jazz Music. Quem é esse que vem desabraçando? Quem é esse que vem desconstrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam
arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Deus, tome o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Bom, pessoal, uma pausa rapidinho aqui no nosso programa para falar com você, aliás, fazer uma pergunta para você. Se você mora nos Estados Unidos e se você tem a sua casa, você tem o seu negócio, você tem a necessidade de fazer uma reforma geral, uma transformação na pintura, no condomínio onde você mora, na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, eu quero falar para você sobre a CPS Painting. A CPS Painting é uma empresa especializada em pintura e impermeabilização. Eles estão localizados em Pompano Beach, na Flórida. Estão no mercado há mais de 20 anos e estão apoiando o nosso programa. Olha onde a gente chegou, olha onde o AT Jazz Music chegou, uma empresa dos Estados Unidos apoiando o nosso programa. At CPS Painting and Waterproofing, we appreciate it takes quality workmanship and dedication to build a business that can span over 25 years, because that's exactly what we did. Então, se você precisa desse tipo de serviço, esse é o nome. Mão de obra especializada e preço muito acessível. Se você está nos Estados Unidos, os contatos estão aqui embaixo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. CPS Painting, grava esse nome, os contatos estão aqui embaixo. Melhores preços, melhores profissionais e agilidade no serviço. Então grava esse nome, CPS Painting, em Pompano Beach, na Flórida, Estados Unidos. Continua aqui com a gente no nosso programa. Valeu, gente. Pessoal, mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music, o seu programa de música instrumental. Estamos de volta, passamos um tempinho de férias, descansando um pouquinho, mas agora a gente está de volta para não parar mais, a todo vapor. Você é muito bem-vindo, obrigado por sua parceria, por estar aqui com a gente, por assistir. Eu já te peço para curtir, para compartilhar, para comentar, porque esse engajamento é muito importante para o nosso programa, porque a YouTube entrega isso aí para mais gente, música de qualidade para o nosso Brasilzão, beleza? Eu tô aqui com um grande amigo, um brother, um cara talentosíssimo que tá despontando aí, cantando com uma voz única, um timbre de voz que eu admiro tanto. Eu vou perguntar para ele qual é o segredo que tem ali dentro, tem alguma coisa ali dentro. Eu queria apresentar para vocês, falar para vocês do meu amigo, meu brother, Geiser Maia. Cara, obrigado, velho. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, estar junto. Na verdade, o Salmo, né, que diz que Deus realiza o desígnio do seu coração. Hoje, literalmente, eu tô vivendo isso hoje. Porque estar aqui, para mim, um dia foi um sonho, né? Eu te ouvia sem te conhecer. Isso em 2004. Né? Porque eu era jogador de futebol, eu, né, tinha viajado, estava em Palmas, Tocantins. E aí eu ouvia muito Kleber Lucas. Então eu já te escutava. Legal, época boa. Né? E ali as canções, e eu falava, cara, que solo é esse que entra no coração, cara, de uma forma que vem rasgando tudo. E aí hoje poder estar aqui com você, poder ter participado, ou estar participando aqui do teu programa e estar do teu lado, eu me lembro do show que eu tava no teu show, lá atrás. Na gravação do DVD. Você tava lá, eu lá atrás, escondidinho, lá curtindo, vendo
sabe, ali vocês adorando a Deus. E assim, tá aqui, cara, que prazer, que honra. Que Sem legal, palavras. cara, que legal. Gente, o show que ele tá mencionando foi em 2014. Foi a gravação do meu DVD, onde eu trouxe o Kirk Whalum, né? Trouxe vários amigos participaram, Álvaro Tito, Quase 10 Marquinhos. anos, né? Foi abril de 2014. Aí a gente teve Davi Sasser, teve o Marcos Salles e o Kirk Whalum veio dos Estados Unidos. Foi uma noite assim esplêndida, Sensacional. foi muito bacana. Muito bom. Agora, Geiser, me conta um pouquinho. Você acabou de falar uma coisa que Sim. eu não sabia e eu tenho certeza que tem um montão de gente que tá assistindo a gente e não sabia. Tu era jogador de futebol, velho? Era Conta como é que foi essa transição de jogador pra cantor. Pra cantor, né? Como é que foi isso? Pessoal, é uma novidade para vocês do nosso clube de assinantes. O clube de assinantes é a ferramenta que você tem para apoiar o AT Jazz Music. Agora nós estamos fazendo os sorteios, caixas de paletas, abraçadeiras, correias de guitarras, cordoamentos de guitarra, contrabaixo, tudo isso que são oferecidos pelos nossos parceiros para presentear a você. E é muito fácil você participar. Aqui na descrição desse vídeo a gente tem um link do clube de assinantes. Você clica ali e começa a participar e com certeza você vai ser um dos contemplados e ganhar muitos prêmios. Todo mês a gente vai fazer vários sorteios, vamos sortear vários itens de instrumentos diferentes. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para você, beleza? Clube do Assinante é a forma de você ajudar o AT Jazz Music e ganhar prêmios. Valeu, gente. Então, eu desde criança queria ser um jogador de futebol profissional. Certo. Mas a música sempre teve dentro de mim desde criança. Meus pais não eram músicos. Mas meu pai e minha mãe ouviam muita música, né? Na verdade, era aquela briga, né? Minha mãe ouvia forró e meu pai era diversificado. Olha aí. Meu pai era Michael Jackson, os Beatles. Uau. Né? Então, ele ouvia... meu pai era muito diversificado. E aquilo começou a entrar dentro do meu coração. Eu, muito novo, ainda criança, eu conseguia... Eu cantava as músicas, e algumas até em inglês ali do meu jeito. E minha irmã mais velha, ela, cara... Você canta. Eu falei, mas como eu canto? Ela, porque você é afinado, sua voz é legal. E eu criança ainda, então eu me descobri muito cedo, por causa dos meus pais, né? E aí foi passando o tempo, mas eu nunca não cresci com a música como algo para viver, né? Para me tornar um cantor. Mas o futebol, ele falava mais alto dentro de mim. E aí eu comecei a correr atrás, e eu me tornei jogador de futebol profissional com 23 anos. Que eu não queria mais jogar bola. É mesmo, cara? Com 18, eu já tocava na noite, já cantava na noite. Então tu misturava um pouco as coisas aí ali. eu parei com o futebol, voltei aí ingressei na música, já cantando, aí comecei a cantar num grupo de pagode, depois fui pra uma banda, a banda já era mais eclética, né? Tocava de tudo, pop, rock, axé. Legal. E aí eu fiquei nessa banda 4 anos e foi quando eu parei, abri mão da música pra ingressar na carreira de jogador. Isso em 2003. Certo. E você jogou profissionalmente quais os lugares onde aí você esteve? Eu fui pra, na época, em Uberlândia, o pessoal aqui da Universo, que é o dono da Universo, ele abriu que lá tem a faculdade, né, que é a Universidade do Triângulo, a UNIT. Hoje eu acho que é Unitre, se eu não me engano. Antigamente era UNIT. E eles estavam montando um time lá, que na cidade só tinha o time do Uberlândia. E aí a gente fez todos os testes, passamos e eu fui. Então eu fiquei 1 ano em Uberlândia, foi o meu primeiro clube, meu primeiro contrato. Minha carteira, cara, primeira assinatura na carteira como jogador de futebol profissional. Que legal, cara. Bacana. Então, pra mim, eu comecei a construir algo e os meus sonhos foram interrompidos pelos sonhos de Deus. Olha só, cara. Quando em 2004 eu me converti, e aí Deus ele veio e entrou de uma forma assim que me colocou ali, né? Dentro de uma situação que eu precisava decidir. Tomar decisões na minha vida que iria mudar o meu futuro. E aí eu decidi abrir mão do futebol. Cara, e é uma coisa engraçado isso que você está falando, porque é algo assim difícil, né? Porque a gente sabe que a carreira de jogador de futebol é uma carreira muito promissora. Muito embora a gente sabe também que tem vários jogadores que também não alcançam chegam, um patamar, não chegam lá. Até jogam e tudo, mas financeiramente às vezes não conseguem romper. A gente às vezes tem essa visão dos jogadores que jogam em grandes clubes, que ganham muito, né, que são muito bem sucedidos, que ganham muito, mas também tem uma quantidade enorme que não, às vezes tem muita qualidade, às vezes mais do que alguns que estão lá, é verdade. Mas enfim, e não chegaram. Mas de qualquer forma, eu imagino como é que deve ter sido isso na sua cabeça, porque você vislumbrava sonhos grandes, né, desejos e expectativas grandes, e aí depois Deus dá um baque naquilo, dá uma parada naquilo, assim, falou assim, olha,
eu não te chamei pra isso. Cara, eu imagino que tenha sido difícil, né? Você... Cara, foi muito difícil, né? Porque assim, quando eu me converti, Deus usou um pastor que estava pregando na minha igreja. Eu tinha uma semana de convertido. Eu não sabia o que era a Bíblia, não conhecia a Bíblia. Tu é de Niterói, de São Gonçalo? Na verdade, eu nasci no Rio, no aterro do Flamengo. Morei no Rio até os 10 anos de idade e com 10 anos nós viemos para São Gonçalo. Onde eu moro, tá. Certo. né? Moro em São Gonçalo. Certo. E aí, dentro desse período de decisão, quando eu tava em Palmas. E aí eu tinha acabado de aceitar Jesus. E com uma semana, Deus usou um pastor para mim. E Deus falou assim na boca dele, né? Eu vou te levar em todos os estados do Brasil, em outras nações, para adorar o meu nome. Eu falei, ué, calma aí, tem alguma coisa errada aí, tem alguém errado nessa história. E eu jogava futebol. E aí, quando ele lançou aquilo, eu não entendia, mas entrou dentro de mim de uma forma que eu não conseguia explicar o que aquilo estava causando em mim. Que isso. Eu fui para casa e perguntei a alguns amigos que eram mais experientes do que eu. Um, inclusive, morava na minha rua e jogava no Vasco. Desde 12 anos de idade, ele veio subindo, galgou e chegou no profissional e tal. E aí a gente congregava na mesma igreja e ele tinha aceitado Jesus antes do que eu, então ele tinha mais experiência, né? Ele, cara, isso aí é Deus falando com você, das promessas que ele tem para sua vida, do que ele quer fazer na tua vida lá na frente. Mas não é relacionado ao futebol, é relacionado à música. Nossa. Aí, nisso, beleza. Eu tive uma viagem fui pro CFZ, fui pra Brasília. Do CFZ eu fui pra Palmas. Isso se passaram 3 meses. E aquilo dentro de mim, e me incomodando todo dia. E eu falei pra Deus, eu falei, cara, eu não tenho coragem de abrir mão por mim, porque é um sonho de criança que está sendo realizado. E as pessoas, né, todo mundo, cara, você tem futuro no futebol. Você vai chegar e, tipo assim, é só questão de tempo, de alguém te ver. Nossa. E aí eu fiquei com aquilo dentro do meu coração. E quando eu cheguei no CFZ, o meu empresário falou assim, ó, você não vai ficar aí não. Fiquei, acho que 20 dias. Você vai pro Palmas e tal, pra Tocantins, lá você vai receber mais e tal. Eu falei, não, tudo bem, vai disputar o mesmo campeonato, que era a Série C do Brasileiro na época. Cheguei na cidade, era um sábado. Quando foi à noite, eu dobrei meu joelho no quarto com aquela palavra que tinha sido liberada dentro de mim de uma forma assim que eu preciso arrancar isso dentro de mim. Ou eu preciso que Deus esclareça. Eu orei, eu falei, Deus, na minha simplicidade ali na oração, eu falei assim, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo. Eu não quero abrir mão dos meus sonhos, daquilo que eu sonhei desde criança, por minha vontade, né? De repente foi um momento ali, mas eu quero que o Senhor fale comigo, nem que eu quebre o joelho, aí torço o tornozelo. Mas fala, isso foi um sábado. Na terça-feira eu assinei o contrato. No domingo eu torci meu tornozelo. Olha. Primeira bola do jogo, meu irmão. Sério, não tinha nem tocado na bola. O cara lançou pro atacante, ele não ia pegar a bola. Eu protegendo a bola na linha de fundo, o cara tropeçou nas pernas, caiu com essa parte da costela assim, né? No meu joelho, meu tornozelo virou ao contrário. Eu gritando de dor. Eu nunca tinha torcido meu tornozelo. Campo tapete, que era o estádio de Palmas, tapete, não tinha um buraco. Eu jogava na várzea, eu nunca torci meu tornozelo. Cara, você vai jogar... Mano, eu jogando num campo, num tapete que não tinha um buraco. Aí quando eu saí gritando de dor, aí Deus falou comigo assim, aí, tá de pé a oração do teu quarto? Se a tua oração estiver de pé, eu não volto atrás com a minha palavra. Que isso, cara. Cara... Caraca, que arrepiado. E aí ali eu falei assim, Deus, tá de pé, eu abro mão dos meus sonhos, porque hoje eu entendo que o que eu orei é uma resposta. Porque nunca aconteceu nada disso comigo, então Deus foi muito em cima, muito objetivo na oração que eu fiz, né? Mesmo na minha inocência, mas ele respondeu naquilo que eu pedi para ele. E aí eu decidi, voltei para casa, e depois de 3 meses, fiquei 2 meses parado, e quando eu cheguei aqui, ainda fui para o Nova Iguaçu contra a minha vontade. Mas eu achando que eu falei, não, mas Deus vai mudar de ideia, né? Aquele pensamento, foi algo da minha cabeça. Fui pro Nova Iguaçu, enfim, passei. Aconteceu algumas coisas que aí eu não quis ficar. Eu voltei para casa e aí naquele dia eu decidi abrir mão do futebol, literalmente, para viver. Eu não sabia o que eu ia viver, cara. E depois daquele momento ali, nunca mais você voltou a jogar bola? Profissionalmente? Profissionalmente, não. Então ali foi o momento... Ali foi o momento da decisão mesmo, que eu decidi parar. Cara, é engraçado, e que você tá falando uma coisa, de um momento, de uma expectativa e um sonho que você tinha para ser jogador de futebol.
E nós, enquanto músicos, hoje, cantores, músicos, enfim, a gente também tem várias pessoas que têm sonho de serem músicos. Músico, sim. E independente, o que me chama a atenção no seu testemunho, nessa história sua, é que independente da profissão, independente da profissional, independente da expectativa em ser um jogador profissional de futebol ou em ser um músico profissional, um cantor bem-sucedido, seja lá como for, mas independente dessa expectativa que nós criamos no nosso coração, a gente precisa ouvir a voz de Deus e entender, ter discernimento de que isso é de Deus. É verdade. Porque senão a gente às vezes fica nessa dúvida, Você fica perdido, né? Mas não é, sabe? Porque a nossa tendência é que o nosso coração sempre queira fazer o que a gente quer, o nosso ego, preencher o nosso ego, enfim. E a gente às vezes não tem as pessoas às vezes não têm esse discernimento de largar, de abrir mão de um sonho seu, de um projeto seu, para entender um projeto de Deus que sempre é muito maior do que os nossos. Verdade. Cara, que bacana, cara. Agora, uma coisa que eu tenho que confessar aqui para você, desde a primeira vez que eu ouvi você cantar, eu achei algo muito interessante, né? Assim, porque você tem uma voz diferente. Assim, e eu queria saber um pouco, falando um pouco sobre essa coisa da voz, da técnica vocal, né? Do que você pensa ou de quais são as suas influências, para que você gere esse resultado. Porque eu tenho certeza que muita gente que nos ouve, as pessoas assim... tem diversos cantores, a gente ouve diversos cantores, hoje principalmente no YouTube, e a gente já vai falar do teu canal no YouTube, mas hoje no YouTube a gente tem muita gente. Só que o Geiser Maia, ele tem um jeito diferente de cantar, um jeito diferente de interpretar e um timbre diferente. Você acha que isso é algo natural seu? Ou tem a ver com... Quando eu digo algo natural, é algo que, assim, desde muito cedo você já tinha esse timbre? Sim. Ou isso se desenvolveu a partir das suas influências? Não, Ângelo, eu ouvi fulano, e minha voz, e eu fui tentando mesclar e eu fui chegando. Como é que foi isso? Você me fez lembrar de algo aqui. 2010. Eu não cantava com drive, assim, usando o drive. Certo. E aí a minha voz era mediana. Era uma voz mediana ali. Eu não usava drive, não tinha essa rouquidão, né? Certo. E aí eu me lembro que eu tava passando um momento de transição. Só que eu não sabia o que era. Eu queria entender o que era aquilo. E eu falei, cara, eu vou parar de cantar, porque eu acho que... Ou eu vou fazer algum... Sei lá, vou no fonoaudiólogo pra fazer alguma coisa, porque eu acho que tá dando problema nas minhas cordas vocais. Eu achei que eu tivesse com um calo nas cordas, na corda vocal. E aí aquilo já começou a trazer pra mim, parece que eu tava ficando depressivo. Eu nunca fiquei depressivo, mas eu acho que era um sintoma de depressão, porque eu tava querendo parar com tudo e me isolar. Eu queria parar de cantar. Eu era ministro de louvor da igreja onde eu congregava, e então era muito assíduo. Então todos os cultos eu ministrava. E eu achava, de repente possa ser que seja as atividades, Certo. né? E aí eu conversei com o meu pastor, cara, não me chama, não quero mais cantar, não quero mais fazer. E eu senti que minha voz estava dando uma mudada. Eu falei, não é possível, eu fui orar. Só que na minha oração, né, você falou sobre a questão de referências aí e tal, o Davi Sasser, ele foi uma referência para mim, porque quando eu aceitei Jesus, eu me converti em 2004, eu peguei aquela onda do toque no altar, Sim. que o toque no altar começou ali, né, chegando com violência ali. E ele foi um cara que me inspirou naquele momento. Né? Pela questão da voz, pela questão do jeito de ministrar e tal. Só que a minha oração era o seguinte, falei, Deus, eu não quero cantar uma canção do Davi Sasser imitando o cara, ou cantar uma canção do Kleber Lucas, porque muitas pessoas fazem isso. Sim. Eu via gente imitando o passinho, o andar do Davi Sasser, cara. Aí é demais, né? Cantando Eu também já vi isso. Já viu? O jeito de ministrar. Então eu falava assim, Deus, eu quero ter a minha identidade. Eu quero ter como referência, mas ter a sua. Cantar uma música deles, mas assim, as pessoas olharem, no ouvir a minha voz, eles identificarem que é o Geiser. Certo. E outra, hoje, os saxofonistas que te ouvem, cara, eles sabem que é o Ângelo Torres que tá tocando, que tá fazendo aquele sax. A gente busca isso, né? Você tem uma identidade. Certo. E eu queria buscar essa identidade pra mim. E aí foi em 2010, cara. Eu passei uma luta terrível, porque eu pensei que fosse um calo nas cordas vocais. E não era. E aí quando eu fui perceber, eu já estava cantando de uma forma totalmente diferente da que eu cantava. E eu achei estranho aquilo. Mas você começou a cantar dessa forma
por causa do problema que você acha? Não, foi natural. Olha só, Foi algo, cara. hoje eu não consigo não cantar. E as pessoas me perguntam, como é que você canta assim? Eu falei, não sei, porque é natural. Não foi algo... Porque, cara, deve ser... Não coça, Não garganta. coça, nada. Que maneiro, Doideira, loucura. Eu não consigo explicar. É Deus. cara. Cara, Naquele que legal. momento ali foi Deus me dando uma... Parece que era Deus falando assim, então beleza, vamos lá, vou te dar uma identidade na voz. Que legal, Para cara. que fique algo diferente. E hoje, as pessoas que ouvem os meus vídeos, né, ouvem as canções, veem os vídeos e escutam as canções lá, o que mais as pessoas falam é do drive. Sim. É Não, dessa, é muito interessante, né? é muito interessante, porque hoje tem muita gente fazendo vídeo pra YouTube, especialmente cover, né, cantando muita coisa e tal. Tem muita gente cantando muito bem, tem Sim. vários cantores excelentes, mas assim, às vezes a gente observa que tem muita coisa um pouco parecida. Aham. Você tem as vertentes, né? Tem o pop, Sim. você tem o cara mais pentecostal, você tem o cara mais worship, né? Você tem as vertentes, mas nessas vertentes você vê muita gente cantando parecido, próximas, as Sim. vozes muito próximas. Mas a tua voz tem essa coisa, eu acho isso muito, muito legal, por isso que me chamou a atenção e eu quis comentar contigo, porque você tem o seu canal no YouTube, né? Eu já queria entrar nesse tópico aqui, nesse assunto. Você tem o teu canal no YouTube, o teu canal é um canal que tem crescido muito. O canal é Geiser Maia Oficial? Oficial. Gente, se você não conhece, então procura, digita aí no YouTube Geiser Maia Oficial. Você vai conhecer o canal desse cara. Explora o máximo que você puder. Assiste o máximo de vídeos que você Vai puder. lá. Vou te pedir, curte, compartilha, Isso aí. comenta. Esse engajamento é importante pra ele. Agora, o canal desse cara é incrível, como tem crescido, né? Muito. Eu lembro que a gente conversava há algum tempo atrás, e aí depois eu ia olhar o teu canal, assim, tipo, semanas depois, eu falei, cara, já quase triplicou o negócio, como é que Verdade. pode isso? Eu acho que esse é um pouco do carinho que as pessoas têm e dessa identidade sua da voz. O teu canal começou quando e como? Foi despretensioso assim também? O meu canal, eu comecei a movimentar mais agora no início de 2020. Comecei a movimentar. Sim. Mas você já tinha ele? Já tinha, eu não lembro agora se foi 2018, mas foi algo assim, eu fiz mesmo por... Uhum. Eu lembro que você tinha umas músicas suas, tem Isso. algumas coisas Tem. que você começou a gravar suas. Tem duas que a gente lançou, mas assim, eu falei, cara, eu preciso atrair um público, eu preciso fazer com que a galera me conheça, de alguma forma. Certo. Comecei fazendo alguns vídeos pro canal, aí eu fazia tipo, lancei um vídeo agora, o outro só depois de 6 meses. Aí, tipo, né, você não consegue... Porque o YouTube tem muita gente... Assim, você vai aprendendo a trabalhar ali com o passar do tempo, com as experiências que você vai tendo. Eu fui aprendendo muito, né? Porque até o pessoal da Semearte na época, que era uma produtora de São Gonçalo lá, eles me ajudaram muito. Me deram muito feedback de como a parada funciona dessa forma. Tem que ter uma constância, né? Tem que ser constante e tal. E para ser constante tem que ter isso aqui, tem que ter dinheiro. É. E aí para você ter, aí não tem dinheiro, você não consegue fazer. Então, às vezes a dificuldade de muita gente é essa hoje, né? Uhum. Gerar material de qualidade. Gerar um né? material de qualidade para você ter uma rotatividade no canal e o YouTube entender que você tá gerando para aquilo. E aí meu canal, né, não estourava. Teve uma vez que uma galera começou a publicar, na época foi até Ousado Amor. Aí Álvaro Tito, Jairo Bonfim, um pessoal, William Nascimento. Aí eu falei, agora meu canal estoura. Agora o negócio sobe. Eu olhava lá, nada. Falei, não é possível. Tá acontecendo tem algum problema aqui, Jesus? E aí foi passando, aí os meninos, cara, constância, gera conteúdo. E aí eu fui, quando foi no final de 2019, a gente fez a canção Foi a Deus Proverá, que eu gravei com o Jairo. Ah, sim. Foi um feat do Jairo pro teu canal? Pro dele. Ah, você Eu fez fiz um feat com pro ele. dele. Entendi. E o meu canal tava parado. Aham. Tava lá. E aí quando a gente fez, o dele tinha 67 mil inscritos. E a gente conversava, né? Ele falava, cara, o meu canal não foi. Não rompeu. Não rompeu. E aí eu me lembro que quando a gente fez Deus Proverá, em 2 semanas, 700 mil visualizações no canal dele. E o vídeo começou a estourar, a subir, começou a tocar na melodia. Aí da melodia começou a tocar na MK, na 93. Aham. E aí a galera, aí o meu canal foi atraindo mais um público muito pequeno, porque eu não tinha conteúdo. Eu falei, eu preciso gerar. Preciso trabalhar para que a galera que vem aqui ver
tem um conteúdo bacana e eles vão se inscrever no meu canal. E aí foi quando eu comecei a gerar conteúdos. E aí o canal foi subindo e tá hoje lá com mais de 200 mil inscritos. Que bacana, e vai crescer muito mais, cara. Daqui a pouco tá Nome de batendo 1 Jesus. milhão. Pô, não deixa de conhecer o canal dele não, que é top. As músicas, cara, cada interpretação maravilhosa. E, poxa, quero te parabenizar, Amém. velho. Quero te parabenizar por isso. Geisa, pra gente encerrar, tu tem algum projeto, algum sonho que você queira realizar ainda na música? Você já é um cara que já tá, glórias a Deus por isso, você já tá colhendo frutos dessa caminhada sua, que é uma caminhada relativamente, não é tão longa, né? Mas é uma caminhada, assim, de muito... De colheita, assim. Eu acredito que o que você tem cantado... E quando eu falo colheita, eu nem digo colheita financeira necessariamente, Sim. mas eu digo, assim, de algo que você coloca ali, que os frutos que aquilo ali alcança são frutos de pessoas, de vidas resgatadas através daquilo que você canta, porque realmente é muito marcante. Sim. Então, assim, na sua carreira musical, no seu ministério, naquilo que você se propõe fazer para Deus, desde que você saiu do futebol, tem algo ainda? É claro que sempre tem, mas eu queria que você compartilhasse com a gente pelo menos alguma coisa que você ainda deseja alcançar. Se é, de repente, gravar um disco, ou talvez participar de alguma coisa, ou fazer algum projeto, alguma coisa que você ainda não tenha feito. Assim, sonhos eu tenho muitos sonhos, né? E muita coisa para fazer, muitos projetos que estão dentro do meu coração. Algo que Deus já falou comigo, que Deus vai fazer, né? Sobre pessoas, né? De outras pessoas que eu tenho vontade de gravar, tenho um sonho de gravar. Hoje eu tô realizando um sonho, cara, de estar aqui. A gente gravou, né, 2 canções aqui lindas. E isso pra mim isso aqui é um sonho. Porque às vezes a gente sonha e Deus fala assim, cara, esse sonho aí não é meu pra sua vida e eu vou desconstruir o teu sonho pra construir o meu. E aí a gente elabora uma coisa, Deus vai lá, desconstrói os teus sonhos e aí coloca o Ângelo Torres do meu lado. Porque eu não imaginava, entendeu? Tá aqui, cara, eu não imaginava estar aqui sentado do teu lado. Então, às vezes a gente idealiza alguma coisa e Deus vai lá e desconstrói tudo e fala assim, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Que legal, Vou colocar as pessoas, porque eu ouvi algo e isso marcou a minha vida. Marcou a minha vida. O dinheiro, a aliança, ela te leva a lugares que o dinheiro ele nunca vai te levar. Eita. E aquilo entrou no meu coração. Então eu estar aqui é uma aliança de Deus, que Deus fez, que Deus tem feito, está fazendo na minha vida através da sua. E eu creio que outras alianças que Deus, né, vai me proporcionar viver e vem de Deus. E às vezes os sonhos de Deus são maiores, então a gente não consegue alcançar isso. Por A gente projeta tanta coisa, Deus falou, pô, cara, isso é tão... Cara, eu vou te falar, tão pequeno, eu vendo o teu show lá, como é que eu ia imaginar que um dia eu estaria aqui do teu lado? Entendeu? Então, às vezes, você fica assim, cara, que coisa linda, que estrutura, que bacana. Como às vezes, igual lá na igreja, né? Na Lagoinha, uma vez eu me lembro que eu cheguei lá, eu tava sentado no meio da igreja, ninguém me conhecia. Eu fui numa vigília, eu tô lá sentado, né, e tal, olhando pra igreja, aquela coisa assim, a igreja tava em Charitas, eu acho, na época, mas eu ia muito no Caixotinho. E eu lá em Charitas, sentado, ninguém me conhecia. Eu olhei, cara, aquela estrutura, excelência, sabe? No louvor ali, e me imaginei ali. E aí Deus me deu, sabe? Então assim, cara, Deus ele faz coisas absurdas que você não tem noção e Deus te leva, Deus faz. Cara, que legal, cara, que bacana ouvir isso. Eu quero deixar um recado para você que tá assistindo a gente e que tá ouvindo esse testemunho. A gente tá aqui, eu tenho do meu lado aqui alguém que é uma prova viva Amém. daquilo que Deus é capaz de realizar na vida de uma pessoa. Ele faz. Eu tenho também algo assim muito interessante que Deus fez na minha vida. Eu já contei algumas vezes isso para o pessoal que me segue, mas eu gostaria muito que você se atentasse, de repente ouvisse mais de uma vez esse bate-papo aqui com o Geisa e você entendesse aquilo que Deus tem feito, o que Deus tem feito na vida dele, resgatando ele, trazendo ele de uma situação que era um sonho dele
para o sonho de Deus, e Deus é capaz de fazer isso na sua vida. Amém. Deus é capaz de realizar os sonhos dele na sua vida. Basta você entender, discernir a palavra de Deus na sua vida e entender que os sonhos dele sempre são maiores do que os nossos sonhos. Está uma prova cabal disso aqui, meu amigo Geiser Maia. Obrigado a você que está aqui com a gente, obrigado a você que nos acompanha, que nos assiste. Continue com a gente, continue curtindo, compartilhando, comentando. Conheça também o canal do Geiser, que eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Obrigado, brother. Valeu. Bom, pessoal, estou com o meu instrumento aqui, meu saxofone tenor, que você já acabou de me ver tocar esse instrumento. E se você tem o desejo de aprender a tocar saxofone, se você tem o desejo de aprender música, nós temos os nossos cursos online de saxofone. Curso online é uma maneira muito fácil de você aprender no conforto da sua casa, você fazendo o seu tempo. Você tem condições de aprender esse instrumento fantástico. Nosso curso regular tem 3 módulos independentes que você pode comprar o que você quiser. O módulo 1 é o módulo para iniciante, o módulo 2 é intermediário e o módulo 3, para você que já toca, você que já tem uma experiência, é o módulo avançado. Então, curso regular de saxofone. Não perde essa oportunidade. Um abraço, gente. Valeu! sangue me faz limpo e para a pátria